Eu quero trazer uma palavra aqui ao coração da igreja, algo que Deus falou no meu coração, uma palavra que eu já até trouxe na igreja em outros momentos, em outra oportunidade, mas nesse dia eu estava meditando, hoje à tarde, estava mexendo ali com algumas coisas, e estava mexendo com algumas ferramentas, e essa palavra voltou ao meu coração, e eu quero meditar nessa palavra novamente. Eu queria te convidar você a abrir no livro de 2 Reis, capítulo 6. Livro de 2 Reis, o seu capítulo de número 6. Eu quero meditar numa palavra até conhecida. 2 Reis, o seu capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Diz assim, queridos. Depois você pode deixar anotado aí, você colocar as referências, para você depois poder meditar, que o Espírito Santo traga cada vez mais revelação em todo o coração. 2 Reis, capítulo 6, diz assim, olha: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tornamos lá, cada um de nós, um tronco, e construamos ali um lugar para nós nos reunirmos. Disse ele: ide. Então Deus disse ao profeta: queres ir conosco? Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram a madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Então ele gritou: ai, meu senhor, ela é emprestada. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Respondeu ele: ali. Eliseu cortou um galho, lançou e fez flutuar o ferro. E disse: pegue. E então o homem estendeu a mão e o pegou. Queridos, para podermos meditarmos, eu queria que vocês abrissem também agora o livro de Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, livro que escreveu Salomão. Eclesiastes, seu capítulo de número 10. Versículo 10 de Eclesiastes diz assim, olha: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. A habilidade, porém, trará sucesso. Louvado seja Deus, somente até aqui. Eterno e soberano Deus, eis a tua palavra que é viva e eficaz e digna de toda aceitação. Quero nessa noite, meu Pai, mais uma vez trazer algo aos nossos corações e pedir ao Senhor que seja o Senhor, não eu, Pai, para que fale aos nossos corações, que precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Queridos, a história que vai contar aqui no livro de 2 Reis, acerca desse homem chamado Eliseu, vai nos contar que Eliseu, querido, estava ali com os seus servos, e os servos aonde eles estavam reunidos, eles chegam no templo e viram para Eliseu e falam assim: Eliseu, nós temos um grande projeto. Eliseu, aonde nós estamos é pequeno e nós temos uma ideia boa, e esse projeto é um projeto bom. Eliseu olhou, e quando eles ali relataram para Eliseu qual que era o projeto, Eliseu, em outras palavras, fala assim: bom é esse projeto. E eles começaram então a se empenhar ao máximo para que se cumprisse aquele projeto. Era um projeto bacana, era um projeto, querido, que agradaria a qualquer homem de Deus, a qualquer pastor, porque os homens estavam querendo ali edificar um grande templo. Eles estavam querendo edificar ali um lugar para poder reunir, e quem sabe ali aumentar o número de obreiros e de profetas que poderiam estar reunidos, Eliseu. Mas diz a palavra então que eles viram para Eliseu e pedem a permissão assim. Eliseu permite para que eles fossem ali cortar as toras, as madeiras, para poder levantar o templo. E quando eles estão indo, diz a palavra então que um deles constrange Eliseu e fala assim: não quer ir tu conosco? Não quer ir com a gente? Eles constrangem Eliseu para que Eliseu fosse com eles, para que eles não fossem sozinhos. Interessante, querido, que você vê que como que as pessoas, elas hoje não têm mais essa sensibilidade de poder chamar alguém que possa te auxiliar na caminhada, alguém que possa te abençoar. E eles olhando para Eliseu, Eliseu era apenas profeta, não era lenhador. Eliseu talvez não teria habilidade com os machados, com outros instrumentos de corte, mas certo que eles chamaram a presença de Eliseu, e Eliseu vai com eles, e diz a palavra que ali eles começaram a cortar as lenhas, começaram a fazer ali aquilo que tinha que ser feito. Não diz ali quanto tempo estavam, nem mais nem que eles haviam já cortado. O certo é que chega a um certo ponto, um daqueles obreiros estava usando o machado,
E quando ele estava cortando a madeira, cortando a árvore ali, não se fala quanto tempo ele usou sem poder ali, de maneira alguma, atrapalhar ele. O que acontece é que ele estava próximo de um rio, ele estava próximo de um lago. E quando ele vai dar a machadada ali, não sabe quantas machadadas já havia dado, o ferro, ele se desloca do cabo ali da madeira e ele cai nas águas e de imediato afunda. E quando aquele ferro do machado que tinha um corte afunda nas águas, ele olha para Eliseu e fala assim: meu senhor, o machado afundou e ele não era meu, ele era emprestado. E quando ele fala isso, Eliseu de imediato, então, agora vai lá e diz a palavra que ele corta um pedaço de madeira, joga sobre as águas e o machado flutua e ele vira para o seu servo e fala assim: vai lá e pegue agora. E o que nós podemos aprender com isso, querido? O que nós podemos aprender com isso que aconteceu, essa história que parece que é apenas mostrando a autoridade que o Eliseu teve sobre ali, aquele metal que afundou naquelas águas. Mas quando nós começamos a ler aqui no livro de Eclesiastes 10, como nós acabamos de ler, o que está escrito aqui: se estiver embotado o ferro, se estiver embotado em ferro, embotado quer dizer perdeu o fio, não está afiado, perdeu a sensibilidade ou perdeu a energia. Ou seja, se o ferro, ele está referindo aqui, no Eclesiastes, Salomão está referindo justamente ao material de corte. Se ele estiver cego, se ele perdeu ali aquele fio da navalha, como se diz por aí, se ele perdeu o poder de corte, se ele perdeu aquela energia que ele poderia proporcionar sobre o outro material, aqui Salomão está dizendo, em outras palavras, que era necessário dar uma parada com sabedoria para poder afiar o material para poder voltar a trabalhar. Aí quando eu olho para uma palavra como essa, querido, eu começo agora a aprender algumas coisas, se colocando nos dias de hoje. O mundo, querido, estava agitado demais. Eu sempre falava isso, alguém de um dia deu atenção algumas vezes que eu falava que nós estamos andando agitado demais, que a nossa alma está agitada demais. Algumas pessoas se lembraram algumas vezes de alguns cultos, algumas ministrações, eu sempre repetia, até muitas vezes na hora do louvor, a nossa alma está agitada demais. Mas só que é uma referência não só da igreja, eu falo do mundo. O mundo estava muito agitado, havia projetos demais, havia desejos demais, as pessoas tinham sonhos demais, e as pessoas, querido, não estavam olhando nem o que poderia ocasionar depois. O negócio é: eu tenho um projeto, eu vou a qualquer preço atrás desse projeto. As pessoas estavam indo, querido, superando a elas mesmas para alcançar projetos, para alcançar sonhos. Pessoas estavam desesperadas, elas talvez algumas estavam alcançando um sonho e já falando de outro sonho. Lembro eu de pouco tempo atrás, uma certa pessoa ia casar e eu tomei conhecimento e fui ligar para essa pessoa para parabenizá-la pela conquista dela. E quando ela estava conversando comigo, ela foi e virou e falou assim comigo: Henrique, mas você não sabe da maior, meu amigo. Eu disse: na outra semana eu vou estar fazendo a faculdade. Isso eu falei assim: engraçado, eu estou dando parabéns pro casamento, ela já estava falando de outra coisa. E ao mesmo tempo que ela estava falando que ela já ia entrar na faculdade, ela já estava falando de um outro projeto. Eu falei: meu Deus do céu, essa mulher tentando em três projetos, não está entendendo o que está acontecendo. Aí eu brinquei com ela e falei assim: calma, filha, calma um pouquinho só. Talvez um dia esse vídeo vai chegar, vai saber o que era mesmo, você vai ver que era verdade. Eu falei: calma, filha, uma coisa de cada vez, para que as coisas aconteçam de verdade. Aí, querido, agora vamos trazer para os nossos dias agora em nossas vidas. Nós éramos como machado, nós estávamos como machado afiado. A vontade de realizar projeto era grande demais, a vontade de alcançar sonhos era grande demais, a vontade de alcançar até projetos de Deus era grande demais. E nós até louvávamos, querido, os sonhos de Deus não vai morrer, mas parece que Deus estava sonhando todo dia um sonho diferente para nossas vidas, que todo dia parecia um sonho diferente e nós estávamos indo loucos atrás deles, meu querido. Aí eu olho para uma palavra como essa e começo a ver como que nós precisávamos, e nós estávamos ansiosos por uma coisa que ninguém estava mais ansioso, de um tempo para parar e para ver. Talvez era o momento, querido, de nós agora começarmos a colocar nossa mente, talvez no céu um pouco, porque a nossa mente estava tão voltada em fazer as coisas que nós estávamos esquecendo de nos afiar novamente. Agora você olha em Eclesiastes 10 e vai falar assim: se estiver embotado ferro, se não tiver o fio da navalha ali bom para corte. Querido, você não precisa ser um lenhador para você entender disso. Imagina uma
um machado que está bem afiadinho. Quando você vai bater na madeira, quando você bate ali, de imediato você vai conseguir o seu objetivo, que é cortar aquela lenha. Agora imagina se esse machado está cego e se aquele fio da navalha nem está mais o fio, já está até meio grosso, aquela parte que era para ser bem afiada. Você vai batendo na madeira, você machuca a madeira, mas não corta. E o pior de tudo, algumas madeiras vai nem se machucar, mas você vai cansar. Você vai batendo, mas só que não corta. Sabe por quê? Porque tu está batendo, mas tu está precisando de ter um tempo para você começar a voltar a se organizar, a se afiar novamente. Quando nós falamos afiar novamente de forma espiritual, estamos dizendo, talvez você estava até numa vida de oração, mas as suas orações estavam destinadas só para uma coisa. Você não orava mais como era para orar, você não buscava como era para buscar, você não falava com Deus como era para falar. Talvez Deus permitiu tudo isso para virar para você e falar assim: agora me busca de verdade, fala comigo de verdade, ouça a minha voz de verdade. Talvez você estava tão atarefado, que tu não estava ouvindo mais a voz de Deus, e Deus parou para dizer para você: o teu machado está cego, o teu machado não está afiado, tu está batendo, machuca, mas não está afiado. Lembra de Moisés? Moisés, quando ele estava afiado com Deus, quando Moisés estava afiado com Deus, Deus virou para Moisés: Moisés, toca na rocha. Moisés pegou o cajado, apenas tocou na rocha, e a rocha de imediato deu a água. Mas quando Moisés, pelas lutas, pelas perseguições, pela pressão daquela multidão ali em pleno deserto, virou: Moisés, usa água, Moisés virou, porque nós somos seres humanos e precisamos descansar. Moisés virado, pega o cajado, ele fere a rocha. A Bíblia fala que ele feriu a rocha, ele não tocou, ele fere. Quando fere a rocha, Deus virou para Moisés e repreendeu Moisés. Talvez você estava ferindo Deus com as suas palavras. Talvez você estava ferindo Deus de dizer: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não escuta minhas orações, tudo que eu faço dá errado, quando eu tento eu não consigo. Você estava reclamando, você não estava mais vendo Deus agir porque você estava cego, cega, e Deus falou: eu vou parar tudo para você se afiar, a você ver que eu não parei, eu continuo mesmo. Deus não muda, Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Precisávamos desse tempo. Nós precisávamos desse tempo, sim. Eu louvo a Deus por Deus ter misericórdia e de ter parado o mundo e dizer: está na hora de você afiar, não? Está na hora de você pegar o machado e se afiar, não? Talvez nós estávamos machucando pessoas achando que nós éramos mais santos que elas. Estávamos machucando pessoas com as palavras achando que nós éramos melhores. E Deus olhando para assim: você é machado cego, isso está machucando a madeira, mas não está cortando. A finalidade era totalmente distorcida. É tempo de voltar a se afiar. Talvez em algum momento você percebeu que estava cego, mas o Senhor chegou nessa noite para te dizer: volta, porque eu quero te afiar, eu quero te deixar afiadinho. Mas afiado não é para machucar, afiado não é para bater, afiado, querido, é para propósito de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. E o interessante é que Jesus, ele ensina isso. Jesus, através da prática, Jesus Cristo fez isso. Quero compartilhar com os irmãos aqui que Jesus, ele dava pausa. Jesus, ele dava algumas pausas. Ele parava um pouquinho para os discípulos, até para ele se afiar. Eu quero ler aqui no livro de Lucas. Aleluia. Livro de Lucas, seu capítulo de número 5. Lucas, cadê? Lucas 5, versículo 15 e 16. Olha o que aqui diz, Lucas 5, 15 e 16. Todavia, a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo, e para ser por ele curado de suas enfermidades. Ele, porém, presta atenção, se retirava
para lugares desertos e oravam. Olha o que o texto está dizendo aqui que Lucas falou. Que a fama de Jesus, querido, se espalhou. E começaram a levar um enfermo atrás do outro para Jesus, para curar. Quando Jesus viu que aquilo lhe estava trazendo nele algo que estava cansando e ele precisava, o que é que Jesus faz? A Bíblia fala, ele porém se retirou. Tinha muitos enfermos, sempre houve enfermo, sempre haverá enfermo. Sempre, querido, sempre haverá alguém precisando, sempre haverá alguém necessitando, mas vai haver momentos em que nós precisamos parar um pouco para orar de verdade. Talvez até a obra que você estava fazendo estava tomando tempo. Talvez estava tão atarefado para a obra que não orava mais quando era para orar. Talvez estava tão atarefado para a obra que você nem cuidava da sua família como era para cuidar, porque a obra estava na frente de tudo. E aí o mestre, nosso mestre, diante daquela situação, as pessoas constrangendo ele, eram muito enfermos ao lado de Jesus. E a Bíblia fala aqui, e ele, porém, se retirava para um lugar deserto para orar. Jesus se deslocava para um lugar deserto para orar. Jesus se deslocava, sabe para quê? Para afiar o machado, para ter uma condição de fazer uma obra mais excelente para Deus. E Deus teve que parar o mundo, para o mundo olhar para ele e falar assim, e aí, Senhor, o que o Senhor quer? E Deus falou assim, afia o machado, porque vocês estão fazendo de tudo, mas não estão fazendo certo. Não que vamos generalizar, tem muita gente que estava assim na face da terra, está, mas talvez essa mensagem talvez é para nós, talvez é para alguém que talvez estava tentando de tudo, aí ao ponto de chegar para assim, eu estou cansado. Sabe por que está cansado? Porque quanto mais o machado ele está enferrujado e ele está cego, mais cansa o lenhador. Isso não precisa, queridos, você ser da área para saber disso. Quanto mais você usa uma ferramenta que ela não está afiada para tal, mais força você vai fazer, mais energia você vai gastar e com certeza você vai cansar. Aí você vai dizer, vai falar assim que a culpa é de Deus, e Deus fala assim, a culpa não é minha não, porque meu filho te ensinou que tem hora que você precisa se retirar e descansar. Pastor, então não vou buscar mais Deus? Não. O descansar, querido, nós descansamos aos pés do Senhor, é diferente. O descansar é ouvir mais a Deus, porque ninguém descansa bastante de Deus. Eu vou descansar um pouco, pastor, estou muito cansado. Aí a pessoa vai para casa, vai assistir televisão, vai fazer de tudo, para de ir para culto. Não é isso não. O descansar no Senhor, querido, é ouvir mais, ouvir a palavra dele, talvez fechar mais a boca, estar mais ouvido, mais atento à palavra, receber mais e descansar nele. Você está fazendo tanto que deixou de ouvir a Deus. Apesar de toda a necessidade da humanidade, das curas das pessoas, Jesus parou para orar. Ele se retirou e foi orar. Talvez Deus teve que dar um tempo até no seu serviço, para você nem falar assim, eu trabalho o dia inteiro, pastor, de segunda a segunda não dá tempo. Agora Deus fechou até algumas portas, por enquanto, porque vai abrir em nome de Jesus. Deus deu um tempo, como se Deus fosse lá e trancou. Deus falou, agora eu e você. Para você voltar e atentar a voz de Deus. Jesus sabia da necessidade, mas a necessidade ia ser correspondida se ele tivesse em condição de atender a necessidade. Existe mil e uma necessidade à nossa volta, mas se nós não tivermos em condição, vamos resolver nada. Talvez seja o tempo de você parar. Talvez esses dias já passou tantos dias, e você já está orando para tudo voltar, mas se você olhar bem, a sua alma mesmo não parou, você continua agitado e agitada. E Deus está dizendo assim, não está em tempo de você descansar e deixar eu agir um pouco, não? Porque nós estamos tentando resolver as coisas ainda no nosso braço forte. Estamos tentando quebrar leis, estamos tentando quebrar protocolos, estamos tentando quebrar tudo, porque nós estamos querendo agir e dizer, é pela fé ou é o machado batendo sem uma direção? Existem casos e casos, cada um vai entender o que Deus está falando. Eu quero deixar uma outra palavra aqui, está no livro de Marcos, querido. Livro de Marcos. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. Olha o que diz, livro de Marcos 1, 35. Levantou
Levantou-se de manhã muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali orar. Olha como que Deus, o tempo todo, Jesus, depois de ter curado muitas pessoas, ele levanta cedo e ele novamente mostra. E Jesus foi orar. E Jesus foi orar. Marcos 6,31. Marcos também. Vamos lá, Marcos 6. Louvado seja Deus. Já estamos acabando, querido. Vamos no 30. Marcos 6,30. Diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. 31. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Os discípulos chegaram todos felizes para Jesus e falaram assim: mestre, fizemos a obra. Mestre, os demônios nos atendeu. Mestre, fiz isso, fiz aquilo. Jesus só ficou olhando. Mestre, nós fizemos. Eles se empolgaram, foi falando. Aí diz a palavra que Jesus fez o quê? Jesus falou assim: vem aqui, vem após mim. Vamos para um lugar e vamos repousar um pouco. Aí o que é que o mestre está falando? Vem descansar um pouco, vem. A obra, meu querido, não para. Não para. O mundo, querido, daqui uns dias não, Jesus vai voltar. Talvez nesse momento Deus está dando para a humanidade e fala assim: respira, se atenta, afia o machado, faça o que você não fazia há muito tempo. Leia a palavra, escuta louvores de verdade, de adoração que te faz sentir a presença. Ore ao Pai de verdade, ama a sua família de verdade, busque comunhão de verdade. Talvez as agitações, tudo da nossa volta, querido, nos causou tanto conflito, tanta confusão, e Deus está falando para você: ei, talvez seja a hora, sabe de quê? De você aproveitar essa oportunidade de você aproximar, resolver questões que estão sem ser resolvidas. Talvez agora você tenha tempo de sobra. O que você reclamava que não tinha, Deus te deu muito mais do que você esperava. Para você virar agora e falar: Deus, o que eu faço com esse tempo? Deus, vai lá e resolve a situação. Porque isso talvez vai ser a maneira que você vai afiar seu machado. Cada um, querido, tem uma maneira de afiar o machado. Talvez use a oração, o outro é jejum, o outro é leitura da palavra, o outro é comunhão com a família que não tinha, o outro talvez é cuidar da saúde, o outro talvez, querido, seja até mesmo sentir saudade da igreja, porque quando a igreja estava aberta não vinha, aí agora vai sentir o valor que é ter uma comunhão com a igreja. O outro talvez é reconhecer que estava errado, que estava errada, e que agora precisa de colocar as coisas no lugar e só pedir: Deus me ensina. O certo é que a oportunidade está aí. O certo é que o Senhor está nos dando esse tempo. E diz a palavra, querido, que lá no 2 Reis, que Eliseu, ele olhou para aquele homem, querido, e ele atendeu o recado do homem. Porque o pedido do homem, o homem estava com machado. E ele, o homem, gritou algo maravilhoso. Ele falou assim: Senhor, salva-me, meu machado afundou nas águas. Sabe por que afundou? Talvez o machado daquele homem já estava cego e ele queria mostrar serviço. O machado escapou da mão dele e afunda. E sabe o que eu aterrou? O machado era emprestado. Aí você vai dizer: o que é que tem a ver isso comigo? O dom que você tem é emprestado, não é seu. Talvez você pregava, mas só que você não pregava mais para você, só pregava para as pessoas. Você não lia mais a palavra para você, você lia para pregar para as pessoas. Talvez o machado é o dom da palavra, e Deus está falando para você: cuidado para o machado não afundar, cuidado para o machado não escapar, cuidado para o machado não sair das suas mãos que não é seu. Isso é dom de Deus, e Deus vai requerer de você. Talvez o machado na sua vida é o louvor que você presta a Deus. Talvez é o talento de louvar a Deus. Talvez você louvava para as pessoas sentir emoção. Talvez você louvava para as pessoas bater palma. Talvez você louvava para as pessoas olhar e dizer como é que canta bem. Mas talvez agora Deus fala assim: não, antes de louvar para as pessoas, o louvor tem que falar com você. Cuidado
querido, até na tempestade ele sobressai. Como é que está seu machado? Talvez é o machado da oração. A oração, talvez Deus te use muito na oração, mas talvez a oração é sempre para as pessoas e você não orava por você. A oração para nós, querido, é aquela oração: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno. Aquela oração de reconhecimento, aquela oração, querido, de entender que o seu lugar é aos pés do Senhor, não, Senhor, teus pés, atender o seu chamado, como se ele é seu empregado. Senhor, vai fazer, Senhor, faz aquilo. Não. A oração verdadeira, cuidado com esse dom, cuidado com esse talento, é um machado, não deixa ele cegar, não deixa ele afundar. Qual que é teu dom? É emprestado. O que você tem é emprestado e Deus vai requerer. Não deixe seu casamento afundar, é emprestado. Não deixe sua casa afundar, é emprestada. Não deixe sua vida afundar, é emprestado. Não coloque os projetos na frente de Deus, mas coloca Deus na frente dos seus projetos, porque a hora que ele fala assim: descansa. E o momento nosso é esse agora, descansar. Você querendo ou não, você tem que descansar. Você vai ter que agora colocar sua carinha no pó e falar assim: Senhor, eis-me aqui. O Senhor me chamou e eu estou aqui. Que o Senhor continue nos abençoando, igreja. Que o Senhor continue nos direcionando. Que o Senhor continue nos direcionando para nós sabermos afiar o machado. Porque o machado estava cego, mas Deus parou tudo. E Salomão falou: se não parar, se não tiver sabedoria para parar, não afia machado. O que afia machado é sua presença, na presença de Deus. É a presença de Deus na sua presença. Como diz o louvor, querido, que você entra no quarto e fecha a porta. Chegou a hora de você falar com Deus. Chegou a hora de você falar com Deus, de você afiar o machado e de você falar: Deus, obrigado por esse tempo. Para de reclamar dele. Para de reclamar, porque Deus não perdeu o domínio de nada. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, e Ele só quer agora usar até as maldições que a Bíblia fala, Ele transforma em bênção, e que toda maldição que foi enviada vai ser transformada em bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Você pode adorar a Deus? Você pode glorificar a Deus onde você está agora? Chegou a hora, querido. Chegou a hora de falar com Deus. Oh, Espírito Santo. Dobre os joelhos, sinta a presença. É hora de sentir a presença. Toma todo esse lugar. Sinta a glória. Sinta, querido. Sinta, talvez seja esse momento que Deus está querendo afiar seu machado, que você está batendo e já está até cansado. Talvez você está cansado, mas está cansada porque o machado está cego. Então nessa noite, deixa Deus te afiar, deixa. Oh, Espírito Santo. É Deus mexendo dentro do secreto. Só Deus sabe. Talvez o que Deus quer fazer é curar. Talvez a cura seja a maneira dele te afiar. Então Deus vai curar a mágoa, a tristeza, a ferida que te fizeram com machados, que alguém está com machado cego te feriu. E a presença de Deus vai te curar. A tua presença de Deus vai te afiar. A presença de Deus vai fazer que você é muito mais do que você imagina. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Não perca a presença de Deus, não. Não perca a presença, não. O momento é esse. Não deixe que as tribulações,
Não deixa que as notícias ruins, não deixa que as preocupações, não deixa que as feridas, a maldade, a fúria, o abandono, a traição, não deixa isso fazer você cegar nesse momento, não. As lágrimas tem hora que nos ajudam a saciar. As lágrimas que nós nem derramamos mais. Existe um segredo. Deus vê tudo. E Deus vai te curar aqui nessa noite. Eu vou orando. A minha oração é que Deus visita você na sua casa agora. Deus visita você no seu lar. Deus visita a sua família. Que Deus volta a dar a você a ousadia que você perdeu. Que Deus volta a afiar esse machado. Que Deus volta a afiar essa ferramenta que Ele te deu. Que Deus volta a fazer você se sentir corajoso, corajosa, ousado. Que você volta a sentir a presença que você já não sentia há muito tempo. A presença dele é que nos faz, querido, romper as barreiras. Quando nós temos o machado afiado, as barreiras não é capaz de nos parar. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Só a tua presença, Pai. É a tua presença, Pai. É a tua presença que nós precisamos, Pai. Oh Espírito Santo, abençoa cada um que está do seu lado nessa noite. Abençoa, Pai. Abençoa minha família, minha esposa, meus filhos. Abençoa essa casa, esse casal, essa família, Pai. Abençoa, Pai, essa comunhão. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. É a presença de Deus. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite. É muito terrível, querido, você olhar para você mesmo e começar a falar: Senhor, tem hora que parece que não nos servimos para mais nada. E nós começamos a clamar a Deus, Maranata, mas tem uma caminhada para você. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar a tua casa. Quero abençoar no poder que é no nome de Jesus Cristo. Pai, se tem alguém enfermo nessa família, Pai, eu quero clamar ao Senhor agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, quero apresentar aqui nessa noite, Pai, a vida da nossa irmã Aline, que clamou nesse dia, Pai, pelo pai dela, pelo esposo, por ela também. Repreendemos toda enfermidade. Nós repreendemos no nome de Jesus, ó Pai, aqueles também que pediram oração, que toda enfermidade seja aniquilada agora no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, no nome de Jesus, abençoe aqueles que estão enfermos nos hospitais. Meu Pai, que a cura, meu Pai, ela seja verdadeira, meu Pai, que venha confundir a medicina, porque a palavra fala, meu Pai, que o Senhor, ó Pai, é o Deus do impossível. Confunda a medicina, confunda os sábios, os poderosos desse mundo, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que a nossa oração seja fiada e verdadeira para alcançar os céus nessa noite, que os céus não sejam de bronze e que o Senhor ouça a oração da tua igreja. Meu Pai, eu abençoo esse casal, essa família, restaura esse casamento, restaura essa família, restaura esse jovem, esse adolescente, restaura essa criança. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa esse homem, esse pai de família, meu Pai. Meu Deus, não permita, meu Pai, que as aflições na área financeira se acheguem a esta casa. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos, ó Pai eterno, que nem a enfermidade e nem o mal que eles estão profetizando, Pai, esse mundo está falando, vai se cumprir em nome de Jesus. É a igreja que clama ao Senhor. Meu Pai, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo essa família, eu abençoo a todos em nome de Jesus Cristo. E que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, o amor do Deus Filho e a tua consolação do Espírito Santo seja sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja. Deus abençoe os irmãos. Agradeço a aqueles que nos acompanhou e que em breve vamos estar aí novamente, em nome de Jesus. Deus abençoe.